Prontinho, pode começar. Gente, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Diário de um Universitário, que a gente vai conversar tanto sobre esse processo de transição entre a escola e a graduação, quanto as oportunidades, as coisas que a gente vive na universidade. E aí, vai participar dessa conversa hoje com a gente vai ser a Eduarda de Oliveira, do PIBID da História, César Augusto, do PIBID de Sociologia, Karine Cavalcante, Guilherme Machado e Caroline Vieira, do PIBID de Física, e Isabela Nocelli, Fabrícia Alvim e eu, do PIBID de Artes. E eu ia chamar esses para conversa, assim, falar um pouquinho, primeiramente, sobre o processo de transição da escola para a faculdade, assim, esse processo de decisão de curso, de empisme, todo esse movimento acontecendo. Eu passo a palavra para vocês. Então, como eu já falei no início, eu estudei no Patrus entre 2014 e 2016, fui aluna do Matheus, de História, fui aluna da Flávia, e eu sempre estudei em escola pública e sempre quis fazer faculdade, sempre foi muito implantado isso na minha cabeça pelos meus pais, e sempre foi uma vontade minha, mas eu nunca soube, não desde criança, o que eu queria fazer. E aí, conforme foi passando, no ensino médio, eu sempre gostei muito de escrever e queria fazer jornalismo. Aí cismei que queria fazer jornalismo de qualquer jeito. E a forma mais fácil na minha cabeça na época era o PISME, e no Patrus todo mundo sempre falou os 3 anos consecutivos sobre o PISME, então eu comecei a fazer, fiz o Enem também. Inclusive, se tem alguém do primeiro ano aí, não deixa para fazer só no terceiro ano, gente. Faça no primeiro ano para vocês ir pegando a manha, porque é cansativo, é mais uma prova de resistência. E aí, a minha transição, principalmente de decidir o curso, porque eu queria fazer jornalismo, quando eu fui fazer o PISME 1, foi mais ou menos. O PISME 2, afundei completamente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não vou conseguir passar, desesperei completamente. Isso, eu fiz cursinho no PISME 2 e no PISME 3. Mas no PISME 3, minha mãe me apertou até você chega. Falei assim, não, eu vou estudar. Estudei igual não sei o quê. E consegui passar, mas não passei para jornalismo. Porque na minha cabeça eu não tinha nota para passar para jornalismo. Então eu fui para o meu plano B. Eu sempre gostei muito de tirar foto, sempre gostei muito de artes, só que na minha cabeça, não vai dar dinheiro, por que eu vou fazer isso? Aí acabou que os meus pais me incentivaram a fazer o curso, comecei a fazer. Então, assim, essa transição do ensino médio para a faculdade é um choque. É um choque muito grande, porque lá é um mundo completamente diferente. Eu criei uma maturidade, tipo, muito no susto, porque acaba que, pelo menos na minha visão, né, minha mãe meio que soltou o cordão umbilical e falou assim, ó, vai, minha filha, agora é contigo. Então, assim, dá uma assustada, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. O Patrus é um colégio muito bom mesmo. O meu PISME 1 foi um dos melhores que eu estudei só com a base do colégio, nem precisei do cursinho em si. E lá tem professores muito bons, aproveitem eles, tirem dúvidas, usem os professores como fonte de conhecimento, de ajuda, não vejam eles como pessoas que querem ferrar vocês para não passar de ano, porque não é assim. Utilizem ele ao máximo, porque depois vocês vão sentir falta dos professores do ensino médio, porque professor da faculdade não passa a mão na cabeça de aluno. Então, assim, o colégio é muito bom. A minha transição foi um pouco chocante, porque eu estava, acho que, muito imatura ainda, e quando eu cheguei lá, é tudo muito grande, tudo muito novo, e a gente vai falar disso depois, porque muda muita coisa. Os professores, igual eu falei, eles não estão lá para passar a mão na sua cabeça, não tem ninguém passando materinha no quadro. É um choque muito pesado. Mas, assim, eu saí do ensino médio, fui direto para a faculdade,
Então, eu estava com 16, tinha nem feito 17 anos, eu acho. Tinha feito 17 já. Com 17 anos tive que escolher meu curso, não era a minha primeira opção, mas aí cheguei lá querendo fazer fotografia, querendo me formar para depois abrir um estúdio, depois eu não vi que era isso, parei na licenciatura, porque vi que o que eu gostava era dar aula, o que eu gostava era ensinar, e isso eu só fui aprendendo dentro do BI, que é uma coisa muito importante, acho que a Flávia e a Vanessa devem ter falado isso ontem, que para mim foi muito enriquecedor. Se não tivesse o BI, eu não tinha descobrido a minha profissão, talvez tinha entrado numa coisa que não é muito a minha praia, que aqui na faculdade é aquele negócio. Até o que você gosta, você vê que você não gosta lá. Mas para mim foi muito, muito, muito bom. E o que eu quero que vocês entendam é que aproveitem muito os professores do Patrus, porque eles são muito, muito, muito bons mesmo, e eles dão uma base muito boa, e pelo menos sempre fixaram, tanto na minha cabeça como na de todos os outros alunos, que é importante fazer o PISM, o Enem, tentar, não é porque você é de escola pública que você não vai conseguir, muito pelo contrário, todo mundo tem todas as condições de conseguir entrar na federal. Eu acho muito interessante, você falou que, assim, essa ideia que é uma escolha engessada, que a gente vai chegar e chegou na faculdade não tem mais alternativa de mudança, então, assim, é mesmo esse processo, chegou ali, mudou de ideia, parte para outro curso, assim, tem que se encontrar e conseguir vivenciar esse processo. Gente, eu vou falar. Então, eu não sou de Juiz de Fora, na verdade, eu vou estar apresentando um outro olhar, uma outra experiência de quem veio de uma cidade super pequena, no Rio de Janeiro, para estudar em Juiz de Fora. Então, sobre a minha transição da escola para a universidade. Eu, no terceiro ano, eu fiz um pré-vestibular social que a cidade do Rio oferta para os estudantes. Você não paga nada, era todos os sábados, de 9 até 6 horas da tarde. E esse vestibular me ajudou muito, além dos meus professores da escola pública daqui da minha cidade. Então, todo sábado eu ia para lá, eu estudava e eu fiquei pautando meus estudos mesmo nesse cursinho. Eu não sabia, quando eu estava no primeiro ano, para ser bem sincera, eu não sabia da existência do PISM, porque na minha cidade muito se fala sobre o Enem, mas o PISM ele não era muito conhecido. Então, eu fiquei sabendo 2 dias antes, corri para pagar o boleto para fazer o PISM, assim, na correria mesmo, e fui. Eu fiquei sabendo por uma prima minha que estava numa escola particular, e lá que eles falavam muito sobre o PISM. Aí fiz o PISM nos 3 anos, foi bem parecido com a Isabela, fui bem no primeiro, no segundo dei aquela afundada, no terceiro foi um equilíbrio entre o primeiro e o segundo. E assim, eu passei pelo PISM, mas também passei pelo Enem. Eu fui bem melhor no PISM. Eu acho que o PISM é um programa muito mais fácil de entrar do que o Enem. Mas, assim, eu passei e foi tudo na correria. Na sexta-feira, numa sexta-feira de fevereiro, eu acho, eu fui fazer a matrícula. Eu não sabia onde eu ia morar, onde eu ia ficar, eu não conhecia nada, ninguém. Meus pais foram comigo, encontrei uma pensão e fiquei lá. Na segunda, a minha aula já estava começando. Então, assim, foi correria total. Final de semana todinho dedicado a arrumar minhas coisas e foi isso. Na primeira semana, eu estava até comentando com o pessoal que eu não sabia de como a universidade funcionava, eu não sabia que tinha o M1 direito, eu não sabia que tinha um ônibus lá dentro que leva o pessoal para a universidade. Tanto é que eu saí de onde eu estudei, de onde é o meu curso, e fui até o restaurante da universidade a pé, querendo ou não, quem já foi lá sabe que é bem longe. E fui aprendendo aos poucos. Como eu não conhecia a cidade, por exemplo, eu tinha que comprar passagem para voltar aos finais de semana, porque, como eu não conhecia ninguém, eu não queria passar os finais de semana sozinha lá. Então, eu saí para ir perguntando às pessoas como é que eu fazia para chegar à rodoviária, para comprar passagem. E, gente, eu sou de cidade pequena. Cidade pequena tem um ponto de ônibus, nesse ponto de ônibus passa os ônibus para todos os lugares que você quer ir.
Em Juiz de Fora, não. Você tem um ponto a cada 3 metros que te leva para todos os lugares. Eu não sabia que ônibus pegar, qual ônibus pegar, mas deu tudo certo. As pessoas foram me ajudando. Durante a minha experiência na faculdade, encontrei amigos maravilhosos que me ajudaram, que foram me explicando e fazendo eu sentir realmente que o Juiz de Fora fosse a minha casa. Então, assim, essa foi a minha transição da escola para a universidade. É muito interessante, é um outro ponto de vista de outra cidade e tudo. Inclusive, a Tairine, eu estou até meio curiosa depois para saber como foi esse processo para ela, porque ela faz ensino à distância. Queria compartilhar essa curiosidade. E fica aberto, César, pode você está com o microfone aberto. A minha experiência é parecida com a da Isabela, né? Eu estudo no Patrus desde que se pode estudar lá no Patrus, né, que é a partir do 6º ano. Então, eu fiz o ensino fundamental lá, conheço os professores, conheço o colégio, a diretoria, né, os secretários, funcionários em geral. Um colégio muito bom, que, assim, dá toda a estrutura, suporte que a gente precisa, sabe? Os professores são muito dedicados, todo mundo. Você vê que tem uma preocupação na formação do aluno. No ensino médio, sabe? Então, realmente tem todo essa preparação para o PISM, fala sempre a gente, lembra, tenta abordar ao máximo as temáticas, os conteúdos que vão estar na prova. E, assim, não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer os meus professores, foram maravilhosos. E, assim, é um choque quando a gente, né, a gente realmente sai ali do ensino médio e ingressa na universidade. Porque, realmente, os professores no ensino médio, eles têm um maior cuidado, têm uma proximidade, né? E na universidade, atualmente eu faço nas ciências sociais, né, que é a sociologia, mas a gente ingressa para o bacharelado em ciências humanas. Então você entra, são salas bem grandes, né? O professor nem tem como lhe dar tanta atenção assim, né? Porque são salas com 60, 80 pessoas, até mais. Então acaba que essa diferença fica bem explicitada ali, bem, né? Você sente. O curso, né? Também tem uma carga de leitura um pouco extensa. Então, eu lembro que no meu primeiro dia eu já cheguei e já tinha um livro inteiro para ler, assim, 2 semanas, e no segundo dia a mesma coisa. Mas, assim, a gente consegue, sabe? A gente entra, a gente vai pegando o ritmo. Tem professores que pensam um pouco mais nessas questões, tem alguns professores na universidade que não, mas a gente consegue, a gente vai lendo, vai estudando e vai pegando. É importante, né, falar sobre o PISM, mais uma vez, e sobre as cotas, que a gente tem o acesso, né, sendo estudante da escola pública. A gente tem a cota A, né, que são para os estudantes de escola pública, pretos e pardos, com a renda, com recorte de renda. E também tem o AD, né, que são para pretos e pardos, e de escola pública, que não precisa declarar renda. E ainda tem a B. A B e mais um. A B, eu sei que tem mais uma que não tem o recorte de raça e só de escola pública. Então, assim, é muito importante correr atrás disso, atrás das datas, ler direitinho o edital de todos os PISMs, porque, e não só do PISM, mas também do Enem, mas falando mais nesse sentido, porque, assim, é um processo que ele se dá de forma mais tranquila para você acessar. Você faz no primeiro ano uma prova com os conteúdos do primeiro ano, então é mais tranquilo, é um conteúdo, né, mais delimitado ali. O Enem é um conteúdo muito extenso, é uma prova cansativa, então pode soar chato, mas é sempre bom reforçar essa importância do PISM, porque é um ingresso muito, muito mais tranquilo. Por mais que a gente pense, eu vi ali um comentário no chat falando que por conta da pandemia fica mais difícil fazer o PISM, mas não deixa de fazer, gente. Porque o Enem, então, vocês podem ter certeza que vai estar mais complicado.
Eu vi também que uma pergunta perguntando como a gente faz as matérias. Como vocês fizeram para estudar tantas matérias em tão pouco tempo? Você diz do PISM, né? É assim, tem toda um preparamento psicológico também, não vou negar, e tem que ter um pouquinho de força de vontade, tem que se aplicar, correr atrás. Por mais que seja muito, a gente tem que pensar que o currículo é grande sim, não vou mentir, mas tem que ir, porque no Enem é os 3 anos, é o conteúdo dos 3, tudo de uma vez só. Então é melhor a gente fazer esse processo ano a ano do que depois chegar numa prova eu não me lembro quanto tempo que é a prova do Enem, mas acho que é 4 a 5 horas, que é a duração da prova, com 90 questões, e ter que sair com aquilo lá, quando tem a redação é mais um tempo. Então, assim, eu acho que é importante frisar essa oportunidade do PISM, que foi a forma que eu ingressei. Eu também fiz o Enem, eu cometi o erro de só fazer o Enem no 3º ano, então eu levei aquele susto. Mas consegui também, fui aprovado numa universidade, não foi a UFJF, foi até em Viçosa, para vocês entenderem, sabe? Isso tudo com o conteúdo que eu aprendi no Patrus, com os professores. Então, assim, é uma escola muito bom, um ensino muito sólido, sabe? E que dá oportunidade para gente, que dá essa possibilidade. Porque, né, às vezes a gente pensa que a gente está na escola pública, a gente olha a vaga, as cotas, a gente pensa, nossa, mas são só 2 vagas, mas é pra gente, a gente tem que ocupar, a gente não pode deixar essas vagas passarem, porque tem hora que eu olho o resultado e aí tem partes ali que ninguém tentou, tem cota ali que ninguém tentou. Então, eu penso, poderia estar ali um aluno, poderia estar ali trazendo a vivência dele. Isso é muito importante para a universidade também, porque a gente cria um espaço mais plural, mais democrático. Então, assim, é muito importante, gente, não deixem de fazer. E retornando ao meu ingresso à universidade, desculpa se minha fala ficar um pouco longa, mas a gente entra, a gente leva esse susto, mas a gente corre atrás. No primeiro período, o departamento dá uma ajudada a gente, os professores, às vezes não muito, mas a gente recorre ao departamento, recorre aos veteranos, sempre vai ter um que vai colaborar. Então, assim, às vezes até procurar quem foi do colégio, sabe? E tentar conversar. Se vocês quiserem, precisarem, estou aí para isso. Podem me perguntar o que eu puder ajudar para esclarecer, o que estiver no meu alcance, eu me proponho a fazer. E assim, a universidade também é um espaço também que tem muita oferta de conhecimento, é muito bom, é muito prazeroso, mas tem suas dificuldades, né? Como tudo. Mas é isso, a gente pode recorrer ao departamento, lá tem bolsas de manutenção que abrem, então você já fica no início, tem palestras que te apresentam as instâncias da universidade, os espaços, que, né, faz esse primeiro contato. E a partir disso vocês vão acessando mesmo e brigando por essa manutenção. Vou parar um pouquinho aqui, gente, deixar a Tairine falar. Pode falar, Tairine. Eu vi que você está com a mãozinha levantada. A gente não está. Só eu que não estou ouvindo? E agora, vocês estão me ouvindo? Agora está dando problema. Era um fone, estava dando problema. Então, a minha experiência foi um pouquinho diferente, porque eu levei 3 anos depois que eu concluí o ensino médio para começar a pensar em faculdade. E eu estou vendo meninos perguntando se é possível e tal. Eu acho que
A primeira coisa que você precisa para entrar na faculdade pública é acreditar que é possível. Eu não estou falando isso nem naquele sentido motivacional de penso positivo, porque se você não acredita que é possível, você nem tenta. Esse foi o meu caso. Todo mundo ao meu redor dizia que era muito difícil, que é difícil demais, a faculdade. Eu não me via na UFJF, eu não me via estudando na UFJF. E aí eu nem sabia como é que funcionava o Enem, porque eu também achava que aquilo não era para mim. E aí a minha irmã decidiu fazer. Aliás, a minha irmã, pelo supletivo, ela estudou em casa e conseguiu também entrar na UF, você vê. Ela saiu da EJA, ela já estava afastada do ensino médio, tinha anos, e conseguiu, foi aprovada em pedagogia, agora já está indo para o 6º período. Então, nós somos a nossa principal barreira. A gente precisa achar que sim, é possível. Quando você acredita que é possível, você começa a se planejar e começa a encontrar mais ou menos ali um caminho. Então, dá sim. Se você não faz cursinho, você pode entrar no federal. Você vai ter que encontrar a sua metodologia de estudo, você vai ter que ter uma rotina de estudo, saber muito bem quais são os seus pontos fracos, os pontos fortes. Eu entrei no curso de geografia primeiro, também é outra coisa, né? Eu tenho 3 anos, quer dizer que eu sabia exatamente o curso que eu queria? Não. Eu fiz achando que eu não ia passar, e no dia que fiz o Enem, eu não entrei pelo PISM, eu entrei pelo Enem, e quando saiu a minha nota do SISU, eu fui no curso que eu tive nota, no caso era geografia. E eu entrei em geografia, fiz um semestre, vi que não era para mim, e aí fiz o Enem de novo, e mudei para física. Aliás, eu não fiz o Enem de novo, eu aproveitei a mesma nota no 2º semestre. E agora estou na física. Então, vocês não precisam saber exatamente o que vocês querem fazer. E mesmo quem não quer fazer faculdade, para quem fala, eu não quero fazer faculdade, eu recomendo a todo mundo, não estou falando que todo mundo tem que fazer, mas a pessoa que eu sou hoje é completamente diferente da pessoa que eu era quando eu entrei. A faculdade, ela ensina a pensar a realidade, ela te ensina a olhar e a começar a ter um espírito crítico. Eu me vejo hoje assistindo propaganda na televisão e eu começo a falar daquilo, eu sei o que tem de política envolvida, eu sei o que tem de história, porque a faculdade me deu essa visão. Você meio que sai da manada, você começa a pensar criticamente, você fica muito consciente. Então, é uma experiência que eu recomendo a todos, mesmo a quem não gostaria de fazer faculdade, pelo menos tente, pelo menos se veja ali e se acredite capaz. Aliás, eu sou aluna do curso, depois eu mudei para física presencial, e depois eu saí da física presencial e entrei para a física à distância. Também é uma modalidade que a UF tem, para quem não sabe, tem curso à distância de matemática, de física, de computação, de pedagogia, e o processo seletivo tem um vestibular próprio e tem também o Enem. No caso, o PISM não te permite, se eu não me engano, não te permite entrar no curso à distância. Você tem que fazer o vestibular próprio do à distância ou pode entrar com a nota do Enem. Eu acho que eu já falei demais, eu vou deixar mais alguém aí falar. Depois, se sobrar, eu falo mais um pouco sobre como é ser um aluno, né, da modalidade à distância. Não, mas foi importante a sua fala, Tailine. Eu acho que é esse o ponto, mostrar que é possível, né? Mostrar alternativas, que acreditar é o primeiro passo, o primeiro dos que vem a seguir, mas assim, é o primeiro passo, eu acredito muito nisso também. Mas alguém gostaria de compartilhar aí com a gente sobre essa transição da escola para a graduação? Eu posso falar. Então, eu estava muito em dúvida, né, com o que eu ia fazer com o resto da minha vida, porque quando a gente está no ensino médio, a gente pensa que isso é um negócio que vai para sempre, a gente não pode mudar de ideia nunca. Então, eu estava muito nervosa, porque se eu escolhesse errado, aquilo já era, acabou, e não é assim. Mas, enfim, na época eu pensava assim, e quando eu vi o BI de Art Design, eu pensei que aquilo era a solução perfeita. Porque eu sempre gostei muito de pintar, apesar de ser péssima. Eu gostava muito de procurar como que eram feitos as produções, os filmes, essas coisas assim. E lá no curso de Art Design tem tudo isso, né? Ele tem cinema, tem moda, design, licenciatura, artes visuais.
E dentro desses campos tem, nossa, tipo, inúmeras atividades que você pode explorar, que você pode trabalhar. Então, assim, aquilo foi incrível para mim, sabe? Foi realmente uma salvação. Hoje em dia não tem mais o BI, né? Então você tem que entrar direto em alguma dessas áreas, mas você ainda pode pegar matérias de outros cursos, não só de artes, né? Caso você escolha fazer de artes. Que isso era uma coisa que eu não sabia também. Eu posso estudar física e pegar a matéria de história ou então de artes. Então, isso é uma coisa muito boa, sabe, que eu achei da universidade. Porque você consegue explorar todos os cursos que tem lá dentro e aí você se conhece também, sabe? Às vezes eu entrei para artes e não gostei, e lá dentro mesmo eu já descubro outra coisa e eu consigo mudar. É um pouco difícil isso, né? Mas dá para você mudar lá dentro mesmo o seu curso. Então, isso é uma coisa que eu não sabia e que na época eu achei muito interessante. Outra coisa que eu acho muito bom falar é porque a gente, às vezes, não recebe muita informação dos professores. A faculdade é meio assim, você que faz a faculdade, sabe? É cada um por si. E é isso, bem diferente do ensino médio, igual a Isabela, acho, falou, que os professores estão sempre lá ajudando e tal. Às vezes a gente não percebe muito isso, né? Que é uma coisa que a gente já está acostumado. Mas na faculdade você é meio largado, assim. Então, uma coisa que é muito bom ficar atento é seguir as páginas do Instagram da UFJF, porque lá eles sempre estão postando programas, lives, bolsas. Igual essa live foi postada no Instagram e também foi a maneira como eu descobri essa bolsa. Porque muitas vezes a gente não recebe as informações, entendeu? E outra coisa é você estar sempre procurando mesmo, sempre olhando, perguntando aos outros informações, porque eu descobri também, tem o Festival Primeiro Plano, que é um festival muito famoso de cinema, né, para curtas amadores. E tipo assim, eu ainda não tive nenhuma aula de cinema, né, que eu me interesso muito, mas ainda não tive nenhuma aula prática. E aí eu pensei assim, eu não vou fazer como fala? Eu não vou tentar entrar nesse concurso, né? Eu não tenho a capacidade. Os outros estão muito mais acima do que eu. E aí, esse ano teve o primeiro plano em casa, que era um negócio mais amador ainda. Então, eu falei assim, eu tô em casa, se der errado, deu, entendeu? Tipo, eu não vou perder nada. Então, vocês não podem ter medo, tipo, de se arriscar. Vocês vão lá e fazem, porque foi o jeito que eu fui, entendeu? Eu fiz o roteiro, eu fiz a produção, eu não tinha equipamento nenhum. E mesmo assim, o meu curta, ele ficou numa ótima posição. Eu realmente fiquei, assim, espantada com a colocação que ele ficou, porque eu realmente não esperava. Eu tentei pesquisar por fora, sabe? Ver videoaula, assim, já que a gente estava na pandemia, né? E não estava tendo aula no momento. Então, é isso, sabe? Você tem que tentar todas as coisas, toda oportunidade que você vê, você tenta. Por mais que não seja algo que você ache que você vai conseguir, ou algo que você se interesse muito, porque você pode ser surpreendido. E foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Eu fiquei mais atenta, assim, meu olhar mudou, a minha percepção de ver as coisas, eu fiquei mais crítica. Então, foi uma coisa muito importante, muito interessante para mim. Sim, aí, para além da gente apresentar as oportunidades, eu só vou colocar aqui, gente, eu coloquei no chat aí o curta que ela fez, que realmente está incrível, eu acho que mereceu super a colocação que ele ficou. E assim, além das problemáticas que a gente vê nessa transição, a gente já até deu uma pincelada no que a gente passa já depois que a gente passa por essa transição, que a gente durante a graduação mesmo, assim,
das filas imensas do RU para a gente almoçar ou jantar na universidade. Quer comentar sobre, Carol? Deve ter sido sem querer. Mas então. Oi, Flávia. Não, é porque a gente não está ouvindo a Caroline. Eu ia falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Então, o meu, é até isso que eu achei legal que a Fabrícia falou de procurar mesmo, porque a minha... Oi? Porque a minha transição, assim, do ensino médio para a universidade, para mim foi uma coisa, assim, por eu sempre querer fazer licenciatura, sempre querer, tipo assim, basear alguma coisa do âmbito escolar, o que eu fiz? Eu sempre gostei e eu escolhi uma matéria que eu tinha mais afeto. Então, assim, eu escolhi a física porque eu achava interessante as coisas que o professor me apresentava. Tem essa questão também, sabe, do professor. Eu sempre gostei dos métodos como o professor explicava, e é isso mesmo que o pessoal tá falando. Aproveitem mesmo o professor de vocês, porque, assim, ele pode ser a sua base para a sua escolha profissional. Igual, por exemplo, o meu foi essa questão também. O meu professor, eu vi como ele gostava de... Eu acho que a Carol caiu de novo, né, gente? Então, a Carol, acho que ela caiu mesmo. A Rayane perguntou o que é licenciatura. É o curso para poder dar aula. Eu acho que não tem muito mais o que explicar, né? Assim, eu sou Guilherme, prazer, eu sou da física também. Eu, nessa transição, eu sou de Teresópolis, eu também não sou de Juiz de Fora, eu sou que nem Eduardo de Fora. E, assim, quando a Tairine estava falando de escolher o curso e tal, na UFJF, eu achei o curso de Ciências Exatas, que é o bacharelado interdisciplinar, e você não precisa decidir, ele tem os Ciências Biológicas e os Ciências Humanas também, que são outros 2 bacharelados interdisciplinares. A gente pode deixar para decidir o curso mais especificamente depois. Por exemplo, na área de exatas, você pode escolher se vai fazer engenharia, física, química, depois de já ter começado a fazer as matérias lá no curso de ciências exatas. E é isso. Aí eu escolhi, assim, porque eu não sei, eu acho que eu gosto muito de dar aula e eu sempre gostei muito da física. E, assim, eu escolhi por isso. É que nem a Carol estava falando mesmo, os professores que eu tive na escola foram muito bons, eu gostei muito deles. E aí acabou que eles me inspiraram a dar aula. É isso. É muito importante a gente ter essa... Assim, eu também, quando eu cheguei no momento de decisão do meu curso, tinha lá... eu ainda estava querendo ir para exatas. Aí tinha uma área de licenciatura, outra de bacharelado. Eu ficava tipo, o que é isso, né? Aí é basicamente isso mesmo. A licenciatura a gente vai professor, enfim, envolvendo com educação em geral. E aí, do lado, se eu estiver errado, peço que me corrijam, mas a gente pesquisa mais sobre o assunto, aprofunda mais.
São informações importantes, assim, para saber, ainda mais no momento de decisão de curso, né? Pois é, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o espaço, assim, na universidade, além de não conhecer e parar lá do CH ao RU a pé, aconteceu algo a mais com alguém, assim, que possa servir de aprendizado para outros, talvez. Eu, por exemplo, não sabia nem onde era o meu prédio no primeiro dia de aula. Eu chamei um Uber não, acho que eu chamei um táxi para me deixar na porta do IAD. Eu peguei o táxi da Letras até lá no IAD, sendo que tinha circular, mas eu não sabia que eu podia entrar no circular. O circular, para quem não sabe, é o ônibus que circula na UJF de graça, ele é da Federal. E tive que pegar o Uber para chegar na porta do prédio do meu curso, que eu não sabia, fazer a menor ideia de onde que era. Mas é sobre isso, né, gente? Aprender não só... Guilherme, você está falando alguma coisa? Eu tenho a impressão de... Não, eu tava pensando se eu tenho alguma história boa, assim, de vivência da faculdade. Eu já fui até o HU de circular. Assim, foi um amigo meu tava passando mal, que ele caiu, aí ele se machucou, aí a gente teve que ir pro HU, né, pra dar uma fechada lá no joelho dele. Aí a gente pegou o circular e foi de circular para HU. Tipo assim, a gente sentou num cantinho, ficou todo mundo em volta dele para não ficar muita gente raspando machucado. Aí a gente foi lá a gente conseguiu, tipo, ajudar ele direitinho e tal. Ele tomou uns pontinhos. Foi isso. Gente, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu vi que assim, a gente foi respondendo conforme foi aparecendo. Se eu quiser adicionar mais alguma coisa, Nicole, dá licença. Tem aqui algumas perguntas no chat. Não sei se você viu. O Cícero propôs do Vitor falar um pouquinho também sobre a experiência dele na biologia. Então, o Vitor está aí? Será que daria para ele falar? E também o Matheus. Então, Vitor, a galera quer a sua fala também. E o Matheus falou que assim, propôs também, né, de uma fala sobre o EAD, né, que a Tariane, desculpa se eu falei errado, para ela falar também um pouquinho. É isso, desculpa a intromissão, gente. Foi ótimo, Flávia, obrigada por isso. Vai começar comigo? Eu que falo? Como é que é? Pode começar. Fique à vontade. Então, eu vou pedir desculpa para vocês por eu não ligar a câmera, mas é porque eu fui pego desprevenido, então eu não tô em condições de ligar a câmera agora, mas para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou professor de biologia lá no Patrus, e aí o Cícero veio com essa demanda falando que, ele me pediu para contar a experiência, já que ele queria que alguém da área de biológicas falasse. E, assim, na minha época era muito diferente. Eu fico até com tristeza no coração de ficar falando na minha época, porque eu estou evitando muito de virar tiozão, mas o tempo chega para todo mundo, né? Mas fazer o quê? Na minha época as coisas eram bem diferentes. Eu sempre fui cria da UFJF, né? Eu estudei minha vida inteira numa escola que chama João 23, que é da UFJF, né? Da primeira série primária até o terceiro ano do ensino médio, e passei para biologia. E na minha época a gente, assim, eu gosto muito de falar para meus alunos que eles têm uma facilidade hoje muito grande em relação ao que a gente tinha no meu tempo de entrar para a faculdade, porque
Na minha época, cada instituição tinha seu método de seleção. Muitas instituições não utilizavam o Enem como nota, e assim a UFJF acabava sendo o meu único tiro, porque eu não tinha pais que pudessem me bancar em outro local, ou pais que pudessem pagar uma faculdade particular para mim. Então a UFJF se tornou meu tiro, e aí meu único tiro, e a seleção era o vestibular, que era composto de 2 fases, uma só de múltipla escolha, e aí quem batesse o ponto de corte iria para a segunda fase, que era só de questão aberta. Então, assim, era bem concorrido mesmo. Eu ainda dei o azar de, no ano que eu passei biologia, ter sido, pela única vez na história, o segundo curso mais concorrido, porque o primeiro sempre é medicina, mas naquela época eu não sei o que aconteceu, que todo mundo cismou de fazer biologia também. E aí eu tive que estudar muito, assim. E aproveitando a fala da Itairine, se você não acreditar que você possa estar lá dentro, você já nem começa, você tem que acreditar, até porque as opções estão fáceis hoje. Você tem Enem, você tem SISU, você tem PISM, você tem outras instituições que oferecem também seleção seriada, né, de primeiro, segundo, terceiro ano. Não tinha isso na minha época. Então, assim, era um combo devastador que vinha na sua cabeça. E quanto a não ter certeza do que você quer fazer, eu, por experiência própria, eu acabei de fazer meu doutorado agora, acabei de concluir esse ano. Ou seja, eu já fiz ensino básico, ensino superior, já fiz mestrado, já fiz doutorado. Se você perguntar para mim se eu tenho certeza de que eu estou fazendo é o certo para mim hoje, ainda não é, eu não tenho certeza. Eu faço porque gosto, mas eu não tenho certeza por quê. Porque o ser humano, ele muda ao longo dos anos. Não tem como eu falar que eu sou o mesmo Vitor de 10 anos, de 15 anos atrás. Isso não existe. A gente sempre vai ficar com essa dúvida, mas antes feito do que perfeito e não feito, entendeu? Então você tem que fazer alguma coisa, você tem que seguir sua vida, tem que fazer aquilo que se aproxima mais do que você gosta mesmo, fazer com o coração. Falando em relação à minha experiência na faculdade, biologia é um curso muito amplo, então, obviamente, quem tem na cabeça que quer fazer biologia tem que ter na mente que vai pegar muita coisa no caminho que não gosta, sabe? Por exemplo, eu quando fui pegar minha grade de matérias do primeiro período, eu passei mais tempo, aliás, eu passei quase que todo o tempo no ICE e não no CB, só fazendo matéria de exatas, sabe? Matemática aplicada à biologia, física aplicada à biologia, biofísica, estatística, não sei o quê. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, eu tô no curso errado, não quero isso para mim não, porque normalmente quem gosta de biologia a gente tem essa questão aí que muitos colegas meus não gostam de mexer com números, gostam mais, vão para biologia justamente achando que vão se livrar de cálculos. E não é assim, e é preciso você fazer isso, é preciso você permear todo o campus ali. Eu já estudei em ICH, estudei em ICB, estudei em ICE. Na engenharia a gente vai lá para poder rangar, tem toda essa experiência, porque igual a Tainine falou, independente, eu acho que a faculdade tinha que ser uma experiência que todo mundo deve viver, justamente por esse amadurecimento como cidadão, sabe? Lá é onde você adquire realmente muita coisa que vai fazer você pensar como indivíduo, vai fazer você pensar no coletivo, não mais como um indivíduo isolado, sabe? Vai estimular em você o que você pode contribuir para a sociedade, ser um lugar melhor. A UFJF tem muito disso, pelo menos a UFJF que eu conheço, tem muito disso na raiz dela, assim, de querer promover essa consciência cidadã e coletiva, e que é necessária para a sociedade. A gente tem visto cada vez mais no presente que ela é necessária, a gente não pode ser um indivíduo egoísta e isolado, sabe? Em relação a experiências, assim, gente, eu já caí da escada do RU. O RU, na minha época, ele era todo zoado, assim. Hoje tá um restaurante 5 estrelas perto do que era quando a gente ia lá. Para você ter uma ideia, o único modo de você entrar no RU era por uma porta normal. Imagina a porta do seu quarto. Era aquela porta que era a via de entrada para o RU, e todo mundo só entrava por ela, então ficava uma fila gigantesca do lado de fora, fazendo um minhocão, assim, todo mundo fritando debaixo do sol, e a gente entrava e comia o rango que tinha lá, a gente achava que era um jantar do Bertos, porque você saía da aula com fome,
subia o escadão. Na minha época não tinha esse coletivo que roda lá dentro. Você subia escadão com fome, ficava fritando no sol. Então, quando você pegava seu prato de comida, você estava igual um náufrago pegando uma refeição pela primeira vez. Então, assim, você achava aquilo uma maravilha, mas só que, assim, as condições do espaço eram muito diferentes. Assim, o buffet não era tão higienizado igual é hoje. O tonel de suco, eu já vi aquele um tonel de suco de alumínio que tinha lá, que hoje não é assim. Ele era limpo com qualquer pano. Eu já vi um monte de coisa muito zoada lá. Isso daí, nossa, outra coisa que serviu para eu criar imunidade lá, sabe? Eu criei muita imunidade lá dentro, porque, Jesus amado, era complicado. Mas, dentro de toda... Aí depois, aí tem aquela, né? A gente tem que avisar para os alunos o seguinte, você sobe com fome, e aí o professor que vai te dar aula de tarde, ele fica meio prejudicado, que aí você desce com o bucho cheio, e aí ele apaga a luz, começa a mandar o slide lá, e você começa a pescar, dormir, acontece, isso daí acontece, sabe? Mas é uma experiência muito boa, porque, igual vocês falaram, existe um abismo gigante entre o perfil do professor de ensino básico, que é o meu caso, e o perfil do professor de ensino superior, né? Eu, como professor de ensino básico, tem aqui o Cícero, eu não estou vendo outro aluno aqui de cabeça que possa afirmar, mas eu, como professor de ensino básico, eu entrego tudo mastigado para o meu aluno, eu explico tintim por tintim as coisas. Lá na UFJF, você tem que ter um espaço para ser autodidata, não tem jeito. Muita coisa você tem que estudar por conta, porque é aquele negócio, você tem profissional bom e ruim em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer instituição pública. E realmente tem professor que está lá na UFJF com outros interesses que não é a docência. Às vezes o cara está lá porque quer ser só pesquisador, e aí dá a matéria dele de qualquer jeito. Então você tem que... Mas na hora de cobrar na prova, ele cobra como se estivesse dando aula normal, como se a vida estivesse seguindo normalmente. Isso acontece, tá, gente? Então assim, preparar para poder pegar e estudar, porque existem essas pessoas, como tem também professores na graduação que me estimularam a chegar até o nível de doutor, que é o caso da minha orientadora, por exemplo. A minha orientadora, ela é uma profissional de excelência que sempre me estimulou, sempre gostei da aula dela, e ela foi uma das minhas inspirações para eu poder, além de me graduar como biólogo, querer chegar ao título de doutor, que também são outras fases mais difíceis, mas que não são pertinentes aqui, mas eu só quis levantar essa questão porque eu mesmo tendo passado por todos esses processos, eu até hoje não tenho certeza. Eu até hoje tem vezes que eu me pergunto, e se eu tivesse me dedicado mais à minha banda que eu tinha na adolescência, será que eu seria famoso hoje? Ou será que eu estaria ganhando pelo menos uma graninha para me sustentar e não teria tantos compromissos igual eu tenho hoje? Estaria ganhando mais ou menos? Se eu tivesse escolhido outro curso, porque na época que eu passei para ter nota para vários cursos, assim, e eu escolhi biologia porque essa diversidade que a biologia te dá é muito grande, mas, por outro lado, durante a faculdade você encontra esses obstáculos, né? Por exemplo, eu não era um cara muito fã de botânica, mas botânica, dentro do curso de biologia, é um dos pilares, então eu tive que estudar isso até dizer chega, entendeu? Vou mentir para você. Eu não sou de mentir, vou continuar falando. Eu continuo detestando botânica. Quando eu tenho que pegar para dar aula de botânica para aluno, nossa, eu tenho que fingir que eu estou amando o que eu estou falando para também não desestimular o menino. Mas se eu tiver que dar entre eu dar uma aula de genética, entre eu dar uma aula de ecologia, que é minha especialidade, entre dar uma aula de biologia celular e dar uma aula de botânica, eu prefiro muito mais as outras que eu citei, sabe? Então, assim, você convive com isso. A minha experiência é só em biologia, que é um campo muito vasto, mas eu tenho certeza que os outros que estão aqui de história, de física, eu não sei quais, de artes também devem ter, dentro de cada um do seu espectro ali, algumas vertentes que eles não gostam, mas infelizmente para você não gostar e para você passar isso para frente, você tem que estudar. Não tem jeito, porque você tem que ter gabarito para falar as coisas. Você não pode sair falando do que você não sabe, inclusive daquilo que você não gosta,
sem ter conhecimento de causa. E é muito o que está acontecendo isso hoje. Muitas pessoas estão pegando, achando que sabem das coisas e saem falando por aí um monte de baboseira sem ter conhecimento, sem ter estudo, sabe? Ninguém aqui está falando que deva haver censura, que todo mundo aqui deve ter uma opinião, mas a minha é a seguinte: eu só dou a minha opinião quando eu tenho embasamento para poder falar daquilo, sabe? Se eu não tiver embasamento para falar sobre aquilo, eu vou tentar, ao menos, estudar, procurar saber sobre aquilo, para algum dia poder falar com alguma propriedade, porque hoje realmente está muito tenso, as pessoas têm levado a sério informações que saem do bueiro, desculpa falar, mas algumas saem do bueiro, as pessoas levam isso como uma verdade. Então, assim, o principal motivo de você participar de um curso de faculdade é isso. Porque quando você entra para a faculdade, mesmo que você passe lá 1, 2 anos, ela já plantou a sementinha da desconfiança em você e você já não começa a engolir qualquer coisa que te falam, sabe? Então é muito importante. Bom, falei demais, desculpa, mas a minha experiência, resumidamente, foi essa. Quem quiser saber mais detalhes sobre o curso de biologia, pode me procurar, eu posso deixar meu e-mail depois com alguém. Eu sou sempre um cara muito solícito, gosto desses eventos que extrapolam a sala de aula, sempre participo quando posso, então estou aí disponível, tá bom? Desculpa a falação aí, um prazer conhecer vocês, tá? Nossa, Vitor, obrigada pela sua fala. Eu acho que você conseguiu, assim, enriquecer todos os sentidos até agora, assim. Realmente muito interessante. Coisa que eu só queria reforçar, que eu acho que estava ali nas entrelinhas do que você disse, é que, independente do curso que for entrar, vai ter dificuldade, independente da carreira, vai ter dificuldade. Então, é realmente se encontrar naquilo que faz para conseguir fazer para valer, né? Fazer com vontade, fazer acontecer mesmo. E agora vamos aproveitar que a Carol está de volta, a internet dela voltou, para ela ouvir o que ela estava falando agora. Pode dizer, Carol. Nossa, minha internet parou, gente. Desculpa. Agora voltou, vou completar. Que a Nicole estava falando, que realmente tem disciplinas que a gente não vai gostar. E isso todo curso tem, entendeu? Igual eu estava falando de humanas. Eu não tenho afinidade com a área, mas é uma coisa que eu preciso estudar aquilo para levar para o meu futuro, no meu currículo, entendeu? Uma coisa que eu tenho que fazer. Se é isso que eu quero mesmo, igual, por exemplo, eu sempre quis professora de física, eu sempre quis isso. Então, eu tenho que me dedicar para aquela matéria para ser um bom professor no futuro. Então, eu acho que as matérias que a gente passa não é uma coisa que eles jogam, é uma coisa que depois que a gente faz a matéria, a gente percebe que tem uma importância que a gente vai levar para a nossa didática. E outra coisa que eu acho importante também, na escolha do curso, é você ver o que realmente você quer. Existem influências boas? Existem. Por exemplo, eu tive influências do meu professor. Mas não você ser levado pela opinião dos outros, por exemplo, familiar. Porque não se comparar com a profissão de outra pessoa da família. Porque você tem que ver o que você quer, o que você vai levar para o seu futuro. Igual, por exemplo, eu sou professora, futura professora. A gente espera ela voltar de novo. Mas aí, enquanto a gente espera a internet dela estabilizar, a gente pode ir. O Matheus Fernandes pediu para você falar um pouquinho mais sobre a modalidade do EAD. Aí, quando a Carol voltar, oi. Então,
A UFJF, ela além da modalidade presencial, no momento, a modalidade presencial está seguindo no que eles chamam de ensino remoto emergencial. Aí as aulas que seriam presenciais, o pessoal está tendo aqui pelo Meet, né, como a gente está tendo agora, ou por uma outra plataforma que a UFJF tem. A educação à distância não é isso, ela é realmente à parte, é uma metodologia diferente, tem um material diferente, e hoje em dia tem as graduações de administração pública, pedagogia, matemática, química e educação física também tem, e física, né, que é a que eu faço. Também tem 10 cursos de pós-graduação. Essa parte eu tive que pesquisar que eu não sabia. No caso da física, a gente tem uma carência muito grande de professor de física no Brasil. Aliás, a carência de professores é geral, mas de física e matemática é maior. Então, a UFJF, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que é a UAB, tem polos no Brasil inteiro. No caso, o polo da UAB é aqui em Juiz de Fora, em parceria com a UFJF. E os professores que dão aula no curso à distância são os mesmos do presencial, os professores são os mesmos, mas o material nem sempre é o mesmo. No caso, o ponto positivo, acho que a maior facilidade do curso à distância é justamente essa distância. Você não precisa sair de casa todo dia, essa questão da locomoção, você não gasta dinheiro, você não precisa todo dia, às vezes, sair do trabalho para ir para a faculdade e depois voltar. E a flexibilidade de horários também é muito interessante, porque quando você é aluno presencial, de segunda a sexta, todos os dias, se você for do turno noturno, você tem que estar na universidade. Quando você é aluno à distância, você estuda de manhã, você estuda de tarde, você estuda à noite, você estuda no final de semana, você não estuda, que também é uma opção, você deixar a matéria acumular eternamente, e no dia da prova você fica desesperado. E as provas são presenciais, acontecem 2 vezes por semestre. Então, 2 vezes por semestre, você vai no polo da UAB, que fica na Avenida Brasil, e faz as provas. Tem gente que vem de BH fazer prova aqui, né? Tem uma colega nossa que... Tem muita gente que trabalha, na verdade. Então, a pessoa que já trabalha, encarar de novo essa rotina da faculdade pode ser um pouco pesado. E, então, a educação à distância seria uma opção. Basicamente, tem um fórum, tem fóruns, os professores postam o conteúdo, pode ser em forma de texto, né, material escrito, pode ser em forma de vídeo, e aí eles passam atividades, a gente faz, retorna, e também qualquer dúvida que a gente tem, a gente posta no fórum, todas as dúvidas são respondidas. No caso da física, né, tem matéria de cálculo, a gente faz os cálculos na mão, resolve tudo na mão, escaneia, manda para o professor, ele corrige, retorna. E assim, uma coisa que você tem que ter para ser aluno do curso à distância é autonomia, porque não tem ninguém te cobrando. Não tem, por exemplo, segunda-feira eu tenho aula de 7, igual eu tinha quando eu era do presencial. Segunda-feira eu tenho aula de 7 às 10. Quando você é da distância, não tem. Se você não tiver a maturidade de fazer uma rotina, de separar os seus horários, você não consegue ser aluno da distância. Se você não tiver essa autonomia. Não tem ninguém cobrando, então você se vê ali na necessidade de ser adulto. Então, acho que para quem está saindo do ensino médio agora, e entrar numa distância deve ser um choque um pouco maior, porque o professor do ensino médio, né, igual o Vitor falou, ele às vezes ajuda, ele fica em cima, ele te incentiva, é tipo igual pai e mãe, né, uma coisa que na universidade, no presencial não tem, à distância tem menos ainda. Um ponto ainda que da educação à distância que não está completamente pronto, não são cursos prontos, não tem todos os recursos que o curso presencial tem. Então, tem algumas coisas que poderia ainda estar em termos de ser ajustado. Nem todas as disciplinas têm videoaulas, por exemplo. Então, tem algumas que é só o material escrito. Então, a gente tem que se virar mesmo. Então, mais uma vez, a necessidade de autonomia. A desistência também é um pouco maior, justamente por isso, no curso de física. Aí, se o Matheus tiver alguma dúvida específica, isso, aí o Rodolfo falou, na modalidade EAD tem o professor e tem o tutor. Muitas vezes nos fóruns,
quem responde a gente acaba sendo, às vezes, mais o tutor do que o professor, porque ele está sempre ali respondendo dúvida. Eu vou aproveitar para ler a pergunta do Cícero, falando se é mito ou fato que os cursos de física e matemática são sua vitalidade. Qualquer pergunta? É mito? É isso. A vitalidade. Bom, eu vou esperar Então, chegar no último período para responder. Negócio, né? Você tem que fazer realmente. No início, assim, aquele negócio, né? Você tem que porque é pesado, gente. É um cadiquinho pesado, assim. Mas nada impossível, sabe? É uma coisa que eu percebi. Assim. Pode falar. Fala, você fala. Pode falar. Que eu entrei na. Então, o que eu ia falar. Deixa eu falar. Tá, então eu vou falar. Eu entrei no curso de física porque eu gostava de física no ensino médio. Então eu achava que ia ser a física do ensino médio. Só que não é bem assim. É a física do ensino médio, só que mais aprofundada e com a carga de matemática também bem mais pesada. E o que eu ia falar, assim, é isso. E aí você acaba estudando muito. Só que, assim, eu acho que você acaba estudando muito em qualquer curso. Então, eu acho que, assim, dizer que o curso suga a sua vitalidade é maldade com o curso. Tem alguns fatores que complicam a situação, mas aí você tem qualquer etapa e em qualquer curso você vai encontrar gente que, assim, vai te desanimar, mas o negócio é seguir em frente. Mas é isso, gente. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a galera? Ou até as pessoas dos outros cursos? Você acha que, sei lá, história ou sociologia suga a sua vitalidade? Suga. Olha, história tem muito texto. Eu passo praticamente 20 horas do meu dia lendo, 4 horas dormindo. Mas eu gosto muito do meu curso. Então, assim, por eu gostar, então não tem tanto problema, assim. É assim, né, gente? O curso, ele é o curso de ciências sociais, né? A sociologia é um dos tripés. Então, é as ciências sociais, é a antropologia e a ciência política, que formam o curso de ciências sociais. E tá junto à história nesse sentido, né? É bastante leitura, a carga de leitura é grande. Assim, tem textos que são leituras mais densas, mais complicadas, tem textos que são leituras mais tranquilas. E é como o Guilherme falou, né? Não é o curso que suga a nossa vida, né? É como se fosse a instituição mesmo, a universidade, essa estrutura de ensino, né? Ela demanda essa atenção e essa aplicação mesmo, de pensar, de ler, de se aplicar, porque, querendo ou não, ali você está fazendo uma espécie de especialização, né? Você está entrando ali naquela área, depois, né, tem os mestrados e doutorados para se especializar ainda mais, mas é um contato ali, né, um ensino superior, então há uma demanda de uma autonomia, né, como todo mundo falou, de estudo. Imagino que no módulo à distância, então, muito maior. Mas já no presencial, né, precisa muito dessa autonomia de pegar, de ler, de se aplicar, correr atrás. E é isso, é um curso muito bom. Também gosto muito, né? Acho que consegui encontrar um curso que me contemple, que me agrade, mas
tem que ter sim uma aplicação, tem que ter sim um tempinho reservado para fazer as atividades. O Vitor está pedindo para falar, e depois você pode ir. Pode falar, Vitor. Então, gente, quanto a sugar a vitalidade, eu acho que é uma coisa assim, muito relativa, porque você tem que entrar na faculdade entendendo que quando você sair dela, caso você conclua, você vai estar saindo com um diploma de um profissional, que vai ter que ser um profissional de qualidade. Você não vai querer ser um profissional meia boca, né? Você vai levar isso para a sua vida, você vai a sua disciplina dentro do curso é que vai fazer você lá na frente ser um profissional que vai ser bom ou ruim, um profissional que se destaca, ou se você vai ser só mais um dentro do mercado de trabalho, que já é bem competitivo. Então, assim, da minha experiência eu posso falar, não sei como está a grade do curso de Ciências Biológicas hoje em dia, mas ela sempre foi muito pesada, ela nunca deu oportunidade de você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu fazia 40 créditos por semestre, então assim, eu tinha aula de 7 às 11, ia lá, engolia o almoço que tinha no RU, depois tinha aula de 2 às 6, chegava em casa, ainda tinha que montar seminário, ainda tinha que estudar para a prova, tinha vezes que você dormia literalmente em cima do livro, dependendo da prova que você teria que fazer. Muitas pessoas falam assim, chegam no terceiro ano, e muita gente chega e fala assim, eu vou fazer biologia por causa de genética, porque genética é muito legal, mas nossa, quando você chega lá na universidade, um dos maiores pavores que você começa a ter em relação à genética, porque não é aquele negócio de azinho, azão, bezão, bezinho, não tem mais nada daquilo não, é só cálculo em cima de cálculo, e é uma coisa absurda que você tem que fazer, e isso é necessário porque, igual eu falei, vou frisar, a partir do momento que você entra na faculdade, você tem que mudar seu pensamento, você não está se graduando só por se graduar, você vai virar um profissional, seu diploma vai constar lá que você é um profissional que daquela área e vai poder gozar de todos os direitos que aquele diploma vai te fugiu a palavra aqui, mas vai te dar todos os direitos para poder gozar daquela profissão e que você possa fazê-la da melhor forma possível, né? O pessoal tem levantado muito no chat aí a questão de seminários. Eu tento já estimular os meus alunos do ensino médio a fazerem seminários justamente para poder treinar eles para a faculdade, porque é um seminário em cima do outro. Eu acho que isso em qualquer curso. É um atrás do outro, sabe? E eu já tento treinar eles no seguinte sentido. Eu gosto de escolher ou sortear um apresentador, porque normalmente é isso que fazem lá, sabe? Professor universitário não gosta muito daquele jogralzinho de você colocar um grupo lá, um segurando cartaz e cada um falando oi, bom dia, aí muda para o outro, tudo bem? Hoje iremos, e aí vai saltando de um apresentador para outro. Isso não é uma apresentação de trabalho porque tira atenção. Então você normalmente escolhe ou aquele, treinar oratória no ensino médio, eu acho que é uma necessidade que já deveria ter sido suprida no ensino médio há muito tempo. Eu acho que assim, todo mundo precisa de oratória, porque todo mundo vai trabalhar com gente, todo mundo vai apresentar trabalho, todo mundo ao longo da sua vida tem que saber se fazer entender para poder se destacar, porque se você não souber falar em público, hoje em dia é difícil você não sabendo falar em público, você chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está fazendo. Então eu gosto de treinar bastante isso nos meus alunos e já falando, olha, o que eu estou cobrando aqui é fichinha, é muito fichinha perto do que seu professor na universidade vai te cobrar. Ele vai te cobrar um trabalho bem escrito, bem apresentado, bem articulado e com uma pessoa apresentando. Então não vai ter aquele negocinho de ficar jogando a batata quente pro amiguinho na hora da apresentação, entendeu? Então eu tento fazer treinamento, eu tento treinar eles muito com isso. Eu ouço muita reclamação? É claro que eu ouço. Vitor, você tá viajando, meu Deus, minha vida acabou. Tem aluno que fica chorando. Chora, eu não vou, mas infelizmente é uma coisa que para quem tem interesse de entrar na universidade, a gente tem que forçar essa barra desde cedo, que eu já vi gente desistindo de faculdade justamente por não conseguir falar em público. E isso é uma coisa que é exigida de você durante a graduação inteira, entendeu? Então,
Então tem que ter essa sensibilidade e tem que ter essa consciência de que você vai dedicar a sua vida para se tornar um profissional. Então, assim, a vitalidade vai embora, mas ela tem uma razão para acontecer, entendeu? Exatamente. Aí eu só queria enfatizar que a faculdade ela vai demandar mais, mas é uma demanda possível. Assim, você não vai estar passando por aquilo tudo sozinho, tá? Você e mais uma turma inteira. Então, assim, é possível de acontecer e a gente vai caminhando juntos. A Flávia levantou a mãozinha ali para falar. Aí. É porque o professor gosta de falar, né, gente? Ó, então, uma coisa que não foi dita, e eu falei ontem, na roda ontem, da minha experiência, foi com intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio em 2009. Em 2009, eu participei do projeto Rondon, que é um projeto do Ministério da Defesa que não existe mais, que foi muito importante. Eu fui lá para o norte de Goiás, fiz muitas oficinas, conheci muita gente. Aí, no segundo semestre, rolou a oportunidade de ir para a Argentina, fazer algumas matérias de cinema. E aí eu fui, na loucura, fiz 4 matérias, também na loucura. Ninguém me deu colher de chá lá na Argentina, eu tive que me virar na língua, e aqueles argentinos que são um pouquinho metidos, ainda mais na faculdade de cinema, meu Deus, muita vaidade. E aí, alguns amigos meus da minha época, que eu sou de 2006, o Túlio, por exemplo, ele foi para o Japão, ele foi um pouquinho antes, e assim, o menino, ele não tinha grana para ir, né? Ele foi com bolsa, aí trabalhou lá, e assim, a paixão da vida dele, e aí depois ele voltou, terminou, e conseguiu voltar para o Japão como mestrando, e aí terminou o mestrado lá e continuou lá. Então, tá numa empresa de ilustração, enfim. Outra amiga minha também foi para o Porto, em Portugal. Então, gente, ainda rola os intercâmbios. Tem o Ciências Sem Fronteiras, né, que eu acho que o Eduardo falou aqui. Então, pensar que você vai estar na faculdade, lógico, tem gente que tem que trabalhar, né? Tem gente que, igual na minha época, muita gente, eu mesma já trabalhei de garçom em festa, a gente se virava, fazia pesquisa, enfim. Mas tem que aproveitar o máximo da faculdade, sabe? Você tem que ser aquela pessoinha que quer saber de tudo, que quer o caminho de tudo, vai nas festas também, que é maravilhosas, né, Vitor? A gente estava até falando dos bastidores aqui, como as festas são ótimas. E é isso, gente. Eu só não entrei em detalhe porque senão eu seria inconveniente, tá? Então, mas o que eu queria passar aqui é a experiência do intercâmbio, que é excelente, tá? Eu acho que tem mais gente com a mão levantada, não sei. Não, o César tinha levantado, mas acho que desistiu no meio do processo. Não sei se ainda quer. Eu ia responder, eu pedi desculpa, que eu só vi ali a pergunta sobre o seminário, né, nas ciências sociais, quando eu encerrei a fala. Mas aí eu ia retornar nesse assunto, que, assim, tem sim, né, porque o curso é a leitura, a interpretação ali daquele texto, né, para um adicional de um pensamento crítico, uma leitura, né, próxima, uma boa leitura da realidade, né. Então, realmente, a oratória é importante. E, assim, tem bastante seminário, sim. É coisa de uns 3 seminários por período, ou até mais, ou menos, mas sempre tem umzinho, um ali, um aqui. Mas é isso, tem na oratória. Eu me lembro que no Patrus eu fazia aula, né, de filosofia com a Sibeli, e ela sempre propunha para a gente apresentar, falar, o que ajudou muito no desenvolvimento, ainda mais, né, já é a área de ciências humanas, então facilita.
mas coisas também que é ler o texto, seguir a disciplina como foi proposta e vocês tiram de letra, né? Tranquilo, gente. Não, com certeza, assim, acho que isso tudo faz parte do processo. É bom você ter o domínio do inglês, igual falou ali no chat. É bom, vai adiantar muito, mas não é todo mundo que tem condição de chegar com domínio na faculdade. Então, assim, muita coisa se desenvolve a partir do momento que a gente chega ali. Então, acho que é acreditando que é possível e aceitando esse processo. É bom lembrar também que, por mais que você não tenha o domínio da língua, né, igual eu falei, tem alguns professores, eu já recebi texto em francês, em espanhol, mas tem os PUs, que é o projeto de universalização da universidade, é tipo um curso que você escolhe uma determinada língua para fazer, e é muito bom e ajuda bastante nessa questão do domínio da outra língua. E tem até uma prova que acho que foi a Tairine que chegou a comentar com a gente, que é tipo um certificado, acho que ela pode explicar melhor do que eu. Eu vi vocês falando aí sobre aprender inglês. Por exemplo, se eu faço o curso de inglês numa instituição aqui da cidade, se eu apresento o certificado em outro país, ninguém sabe que instituição é essa. Ela é famosa aqui em Juiz de Fora, mas lá fora não é. Então, para você apresentar um certificado que o mundo inteiro reconheça, geralmente não, você tem que fazer um exame reconhecido internacionalmente. O TOEFL, eu não sei se é assim que pronuncia, mas depois eu escrevo ali no chat. Ele é um exame de certificação em língua inglesa, que as universidades de outro país aceitam quando você vai fazer intercâmbio. Ele te certifica, é como se eu estivesse dizendo, olha, esse aluno aqui tem um nível de inglês X, então ele pode ser aceito na instituição. Tem duas versões do TOEFL. Que é o FJF, ele é pago, só que quem é aluno da UFJF pode fazer de graça. Todos os anos é oferecido, então você fica de olho, isso aí os meninos já falaram, você tem que ficar de olho, porque ninguém vai vir te mandar um e-mail, olha, a gente vai ter o TOEFL, você tem que olhar. E aí você se inscreve, e se eu não me engano, é no sábado você vai fazer a prova. E aí a parte escrita, a parte de listening, você escuta, e a parte de escrita. E tem os cursos também de inglês que são oferecidos, eu esqueci o nome da instituição, mas são cursos de sábado, que às vezes dura até um semestre inteiro. E você aprende bastante, né? A professora, assim, fala inglês o tempo todo, são professores muito bons, lá da UFJF mesmo. São, assim, alunos que estão formando, mas que são muito bons. E você fica com esses cursos no seu currículo e acaba também aprendendo muito. E quem for fazer, fica esperto que se você não for no dia, você fica um ano sem poder fazer o exame. Foi o que aconteceu comigo. E tem também, por exemplo, isso acho que o pessoal já falou, se eu sou aluna da física, eu posso pegar matérias na letras que sejam de inglês, de italiano, de francês, até de latim. São as matérias que a gente chama de optativas. Você pode pegar a matéria em qualquer uma das faculdades, desde que haja vaga. Posso falar só um negócio, só reiterar um negócio rapidinho? É porque eu coloquei no chat ali, às vezes eu escrevendo, eu posso parecer um pouco meio bruto, assim, por causa da... Às vezes eu me expresso melhor falando do que escrevendo. Quando eu disse que o inglês é o mínimo, não é para te assustar e nem te obrigar a ter domínio do inglês, nem nada disso, não. Eu estou dizendo assim, porque igual aconteceu comigo e com vários outros colegas, e isso deve estar acontecendo até hoje, você chega na faculdade e do nada seu professor te dá um texto que ele vai cobrar na prova e ele está em inglês. E ele te dá aquilo sem te avisar que aquilo está em inglês. Você pega e olha, aquilo está em inglês e você fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E tudo bem que hoje em dia as coisas estão mais fáceis, você tem como traduzir o texto online, o Google Tradutor está bem melhor do que quando ele foi lançado. Eu lembro de ter passado perrengue, porque assim, por exemplo, célula, o Google Tradutor traduzia para mim como pilha. Aí na hora de eu ler o texto, eu tinha que toda hora ir lá e ficar mudando as coisas. Hoje em dia o algoritmo do Google Tradutor está bem melhor, ele está conseguindo identificar os textos assim melhor, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer é que não dá para ficar com medo da língua inglesa, é só isso, tá? Não estou dizendo para ninguém assim, tenha domínio completo, seja fluente, não. O que eu estou querendo dizer é que você vai se deparar com essa situação
E aí aqui a gente tá nesse bate-papo aqui, eu acho que é justamente para isso, para te avisar do que você pode encontrar pela frente, né? Coisa que, por exemplo, eu não tive, eu peguei muita coisa de surpresa, assim, na época que eu treino para a faculdade. Então, assim, não desista, são percalços que vão aparecer, são obstáculos que vão aparecer, mas nada nessa vida é fácil, e você pode ter certeza que você vai estar superando esse obstáculo no seu momento mais correto, tá? Era só isso que eu queria dizer, porque às vezes eu reli a minha frase ali, aí fica parecendo que eu tô querendo tocar o terror na galera, mas não é isso não. Eu tô querendo só preparar, porque são situações que realmente vão acontecer, tá? Não, perfeito, Vitor, sim. Eu também achei que estava querendo tacar o terror, falei, moço, calma. Mas é isso mesmo, o intuito dessa nossa conversa é de fazer essa ponte entre a universidade e uma escola, ainda mais uma escola pública, né? Gente, temos mais perguntas? Porque a gente já está aqui, eu acho que é no final, né? Mais alguém? O Cícero perguntou se é difícil fazer amizade no campus. O que vocês sentiram disso? Cara, não é não. Assim, na real, é muito tranquilo de você fazer amizade no campus. Mesmo no nosso curso da física, que às vezes, assim, tem muito essa cara de, é muito cada um num canto. Ainda assim, a gente conversa bastante, até porque tem algumas matérias que a gente faz que você tem que fazer trabalho e, assim, sempre tem alguém que você conhece, e essa pessoa provavelmente conhece mais alguém. E a UF é grande, mas o mundo é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, você com certeza não vai ficar sozinho, pode ficar tranquilo com relação a isso. Eu, por exemplo, eu entrei e a minha amiga do colégio também entrou, que estudou comigo aí, que é a Jéssica, ela faz história. E eu já tinha essa amizade, né? Já tinha esse suporte se eu precisasse, mas fazer amizade é muito tranquilo. Todo mundo foi bem receptivo, os veteranos são bem receptivos. Então, assim, é muito tranquilo você conhecer pessoas, você conversar. Tem o centro acadêmico, né? Que a gente vai lá, toma um cafezinho, conversa. No ICH tem a praça que a gente chama de Praça Vermelha, que a gente senta um pouco lá, toma um sol, conversa. Então, assim, sempre tem, é muita gente. Com certeza vai ter alguém que vai querer ser seu amigo. Muita gente, não vai ser só um, são vários. Isso aí é uma coisa que você não precisa se preocupar. A amizade lá é tranquilo. A Tairine até comentou aqui nos comentários como uma pessoa tímida, conseguiu socializar bem. Eu acho que eu me encaixo, assim, no início, bem mais retida em conversar com as outras pessoas mesmo, e eu achei bem tranquilo. Sempre tem alguém que está no mesmo barco que você. A coisa flui, sabe? E alguns cursos, eu não sei se são todos, mas pelo menos no IAD sempre tem a recepção dos calouros, onde todo mundo é apresentado, e aí dá para você já começar a socializar com o pessoal, conhecer, fazer amizade. Então, você não vai ficar sozinho, não precisa se preocupar com isso. Perguntaram sobre as bibliotecas. A física. Pode falar. Pode falar. Pode ir, esse momento é seu, vai lá. Gente, tá me dando uma raiva essa internet aqui, mas vamos que vamos. Então, na física, a gente tem até uma matéria na introdução à física que a gente tem diversos temas. Então, o coordenador, nossa, pelo menos comigo foi assim, sabe? Eu tô no início eu estou no terceiro período, então eu tive uma apresentação dos professores todos e das áreas. E acabou que os veteranos foram nessas apresentações nossas. Então, tipo assim, acaba que a gente
ter contato com eles também, porque, igual, tem um corredorzinho, porque a gente tem o ICE normal, que é o grande, e a gente tem o ICE antigo. O ICE antigo é onde que tem essa parte de introdução à física. Aí é lá que eu tive esse contato com os veteranos, que tem até uma salinha lá, uma sala de estudo que a gente pode pegar a chave e estudar lá. Aí depois a gente entrega, dá o nosso nome e vai embora. Tem a biblioteca também, que a gente pode estudar lá também. Aí os veteranos acabam que conversam com a gente, porque a gente passa, como a gente tira muita dúvida nesse primeiro contato com eles, é exatamente isso que a gente está fazendo também, pelo menos na física eu tive isso. Aí a gente pôde tirar algumas dúvidas. Eu acho que deu só uma cortadinha no final da sua fala. Você falou que na física é assim. E acho que não está dando para ouvir mesmo, talvez. Tá mudo. Tá mudo seu microfone, Carol. Você tá... Tudo bem. Não, é que, tipo assim, a gente tem essa interação. Esse link que ela falou de entrar em contato com outros veteranos e tal. Eu acho que é interessante a gente falar sobre os projetos, as bolsas de projeção, porque isso também é uma forma muito importante de criar laços entre as pessoas, assim, você vai se afeiçoando com pessoas além da turma, das aulas em si. Aí vocês querem comentar um pouco sobre isso, gente? Porque, além do PIBID que eu estou participando agora, eu também participo do projeto de extensão Ações Educativas no Museu Ferroviário, e é um projeto interdisciplinar, e eu entrei lá o ano passado, e é bom falar também porque não existe só projetos, bolsas remuneradas, no meu caso essa é voluntária, e ela foi muito boa, principalmente para mim decidir o que eu queria fazer no segundo ciclo, porque é uma forma de educação não formal, porque não é dentro da escola, mas querendo ou não, o que a gente faz lá é uma forma de educar a sociedade sobre o que aconteceu, porque tem muito a ver com a história da cidade. Então, foi muito bom para mim, e acaba que meio que te insere também um pouco no mercado de trabalho. Você começa a sai um pouco da bolha da faculdade, da bolha dos livros, da bolha do só estudar e ler, e já começa a ver, eu posso tentar fazer isso depois que eu formar. Já te dá uma visão do que você pode fazer com o seu diploma. Então, para mim foi muito legal. Estou lá até hoje, além do PIBID, e pretendo continuar. E obviamente, quem a gente acaba preferindo para as bolsas remuneradas, mas também quem não precisa necessariamente do dinheiro, né, da bolsa, é bem legal fazer as voluntárias, o crescimento é o mesmo crescimento que eu tenho aqui no PIBID, eu vou ter lá também, então é muito enriquecedor, e tem o processo seletivo, eles divulgam, a maioria das bolsas são divulgadas. É importante a gente ficar olhando no site da UF, porque eles colocam a maioria das bolsas, os projetos, tudo lá, e não é só uma pessoa que passa, normalmente são 6, 4 vagas, não é só um. Então, assim, é bem legal, e não deixem para fazer, porque o meu erro foi deixar para fazer isso só no fim da faculdade. Comecem a fazer já no primeiro período, justamente para vocês não ficarem tanto na bolha só do acadêmico, né? Ver o mundo do trabalho lá fora também. Eu vi muita gente comentando sobre a relação de estudo e trabalho. Eu, por exemplo,
o meu curso eu teria muita matéria, então eu tinha aula de manhã à tarde, era difícil arrumar um emprego que realmente desse para conciliar com as minhas disciplinas. Então, o que acontece? A faculdade ele tem um sistema de apoio estudantil, onde ele oferece bolsas também para você, auxílio moradia, auxílio transporte, tem o FINAS, que é o valor de R$ 500, que te ajuda, e tem outras bolsas também de alimentação, que você pode comer de graça no restaurante da universidade, te auxilia nesse processo. E também tem as bolsas próprias dos cursos, no caso, hoje eu tenho a bolsa do PIBID, e também sou bolsista voluntária, eu não recebo, de um projeto de iniciação científica. No ano passado, eu também fazia parte de uma outra bolsa, que era para gestão arquivística, eu ficava no arquivo e eu também recebia por essa bolsa. Então, junto com o apoio estudantil, mais essa bolsa, eu consegui me manter ali em Rio de Fora e também conciliar os estudos ao mesmo tempo. O Cícero, no primeiro período já começo, assim. Eu acho que a gente aqui, entre nós, tem alguém que entrou no PIBID no primeiro período. Tem? Não, viajei, então, desculpa, gente. Mas o Cícero, igual eles comentaram, fica de olho nas divulgações da UFJF, principalmente no seu curso, porque aparecem muitas oportunidades, de verdade. Às vezes entra 3 ou 4, 6 talvez, não tem muitas ofertas, vale a pena correr atrás. Pode ser pelo Instagram ou pelo próprio site. E essas bolsas, igual ela estava falando. Sim. E essas bolsas, igual ela estava falando, de transporte, tem de alimentação também. O que a gente tem que fazer? A gente tem a página que a gente de PROAI, que é assistência estudantil. Aí lá tem os documentos necessários para você encaminhar no PROAI. Então, tipo assim, você tem que olhar, você tem que pesquisar, você tira, manda todos. Você tem que fazer, tipo, uma documentação aí da sua mãe, do seu pai. Gente, é feito ensino remoto aqui. Vitor, pode falar, por favor. Gente, eu não sei se vocês lembram que eu tinha alertado em relação à oratória, mas outra coisa também que eu acho que faz falta no ensino médio, mas outra coisa que eu acho que faz falta no ensino médio também é educação financeira. Eu estou falando disso por quê? Porque tem muita gente interessada em bolsa. Eu só fui ter a minha primeira conta bancária quando eu fui selecionado para ser monitor e ia ganhar minha primeira bolsa. E normalmente a UFJF paga essas bolsas pela conta bancária, acho que geralmente ainda é pelo Banco do Brasil, se eu não me engano. A questão é a seguinte, quando eu fui abrir a minha primeira conta, eu já cheguei lá com o gerente me oferecendo limite no cartão de crédito, cheque especial e tudo mais, e eu achando que aquele dinheiro é o banco que estava me dando, não está me dando nada não, toma cuidado com isso, tá? Tem educação financeira porque vocês podem cair numa cilada aí que é bem chata, que é quando você já começa sua vida financeira já devendo instituição bancária, aquilo pode virar uma bola de neve, então assim, toma cuidado com isso, porque as bolsas elas servem para te dar um auxílio, ela não vai te sustentar totalmente, então aí você acaba ficando tentado a pegar os recursos que o banco está te oferecendo, e normalmente esses recursos eles vão ter um preço mais tarde, eles não é um dinheiro que o banco está te dando, não. O banco não dá dinheiro para ninguém, não. O banco só toma, tá? Não fica iludido com isso, não, porque eu particularmente consegui evitar isso, porque meu pai, na época, me alertou e buzinou na minha cabeça, mas muita gente não tem essa noção, e eu vi muito colega meu, já começando a vida na faculdade com nome sujo, com um monte de coisa assim, porque emocionava com aquela quantia que nunca tinha tido na mão antes. Então, vai abrir sua continha lá para receber sua bolsa. Meu conselho é pega o basicão, não fica abrindo crédito para tudo que é lado, não. Fica no básico, vai até onde seu chapéu
onde você consegue colocar o seu chapéu, porque depois a coisa fica meio complicado, tá? Porque assim, são coisas que vão aparecer na minha cabeça, desculpa, mas que eu acho importante, porque eu vi muita gente passando perrengue por conta disso, e às vezes o pessoal não se liga nesses detalhes assim, mas é realmente uma coisa que prejudicou a vida estudantil de muitos colegas meus, porque ao invés deles demandarem energia pro curso, eles estavam preocupados já com dívidas, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí, beleza? Perfeito. Isso é válido não só para a galera do ensino médio, mas também para a gente aqui da graduação. Você tinha levantado a mão? Não, é só frisar realmente que o Vitor falou, né? É porque é uma bolsa que não é um valor exorbitante, não, gente. É um valor bem simbólico, bem de manutenção. É coisa de pagar um ônibus e comprar o nosso RU e um trocado para o Xerox, entendeu? Não é nada exorbitante. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Ainda mais com esses bancos digitais, que agora a gente acha que é tudo muito fácil, muito tranquilo. No final das contas, a gente leva uma rasteira. Então, tomar muito cuidado com isso. Mas não é por causa disso também que não vai deixar de tentar a bolsa. Tenta as bolsas e vai explorando tudo com cuidado, pensando bem no que você vai fazer, pesquisando, que dá tudo certo. O preço do xerox? Ah, sim, tem licitações, né? A universidade faz licitações que contratam empresas. Então, assim, a média do xerox no campus é parecido. Não é muito tão mais caro, tão mais barato. E, assim, não é uma coisa que você tem que se preocupar muito, a não ser que você tenha que imprimir muitas coisas, que acontece no curso de humanas, mas, assim, dá uns descontos, às vezes, se você imprimir mais de 100 páginas ou mais de uma quantidade X, o preço da lauda cai um pouquinho. Perfeito. Mais alguém gostaria de acrescentar algo ou fazer mais alguma pergunta? Acho que estamos encaminhando aqui para o finalzinho. A Flávia está com a mão em pé. Eu acho que... Pode ir, Flávia. Gente, eu vou falar igual meus aluninhos pequenininhos. É mãozinha velha, tia. Não, mas é só lembrar também. Gente, vocês arrasaram. Eu estou emocionada aqui. Eu estou tão feliz e lembrando da minha época de faculdade, foi a época mais feliz da minha vida. Quer dizer, essa também agora é. Mas foi, assim, a liberdade, sabe? Eu saí da casa dos meus pais, então, nossa, eu me senti uma outra pessoa, super descolada. Amei essa fase. Então, aproveitem, porque depois... Quando sair, tiver que ralar, aí que o bicho vai pegar também. Mas, enfim, só lembrando, o encontro de amanhã, né, gente? Vocês vão falar? Falem aí, ó, divulguem aí. Não, com certeza, que a gente falou sobre chegar à faculdade, se manter na faculdade, e amanhã vamos conversar sobre os caminhos. Então, depois de passar por esse que eu acho muito importante. Venham novamente amanhã. Isso, muito obrigada a todos, então, que ficaram até agora com a gente nessa conversa realmente enriquecedora. Acho que todo mundo... Ô, Nicole. Oi. Oi, é o Matheus. Não, só para falar sobre amanhã, né, para os alunos que estão aí, reforçar, para todos, né, retornarem aqui para a live. Os bolsistas agora vão apresentar eixos aí temáticos referentes a cada disciplina, né? Então eu acho que vai ser muito interessante também os alunos presenciarem esse momento, fazer parte aí das oficinas que vão ser realizadas aí na física, na artes, na sociologia, né? O Carlos vai ser o bolsista da sociologia que vai apresentar a mesa temática, ele está assistindo aqui. Então, convidar aí os nossos alunos para amanhã fazer parte aí
das mesas, acho que vão ser depois repassados os endereços de cada uma, não é isso? De cada uma delas. Então, aí pode ir também observando as mesas, pega os endereços, vão passando uma por uma, abrem todas de uma vez, daí fiquei ali ouvindo a facilidade que nossos alunos têm hoje para se concentrar em 3 coisas diferentes, né? Tudo ao mesmo tempo agora, consegue ouvir música, ler, conversar, fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei disso, que eu tenho uma adolescente em casa e ela é desse jeito, né? Bom, então, reforço aí o convite, tá? Para que todos nós amanhã estejamos aí novamente, né, engrandecendo ainda mais esse encontro, né, organizado, pensado aí pela professora Vanessa, né, mas a Flávia e junto com os bolsistas todos, e nos fizeram esse convite, então a gente fica aí bastante agradecido por isso tudo, e temos amanhã ainda, ok, turma? É isso, muito obrigada, gente. Os outros bolsistas do PIBID gostariam de falar alguma coisa? Despedir? Ai, gente, só sigam ali o Instagram da licenciatura em artes, porque lá estão usados os links. A Vanessa colocou ali o arroba pra gente falar. Bom, então, acho que vamos. Abraços, gente. Até amanhã, no caso, então. Falou, tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. gente. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, boa noite, gente. Tchau. Desculpa meus pitacos aí. Boa noite, todo mundo. Tchauzinho. Tchau, Tá? tchau, Vitor. Falou, boa noite. Boa noite.